Fala, treinadores, mais um vídeo para vocês do quadro Pokédex de Galar. No vídeo de hoje a gente vai estar desenhando aí o Yamper, mais um Pokémon fofinho da região de Galar. E para quem gostaria de aprender a desenhar, você chegou no vídeo certo, beleza? Lembrando que a gente vai estar fazendo o esboço da cabeça dele primeiramente com a lapiseira. A gente fez aquelas linhas ali no meio para poder estar pegando a referência depois, para estar fazendo um rosto, né? O nariz, o olho, a boca e a língua. Aqui a gente sempre vai estar fazendo o corpo primeiro, com a lapiseira, claro. A gente vai estar vendo se precisa melhorar alguma coisa. Ali a gente já fez o detalhe que vai ser o rabo dele. Depois a gente vai estar fazendo com um lápis para dar um acabamento. Ali em cima eu fiz uma curvazinha, né, para pegar referência com a orelha, para fazer a orelhinha dele. Aqui agora a gente vai estar fazendo o contorno mais bonito com o lápis. Aqui a gente está usando uma folha 180 gramas, tá, galera? Aqui eu fiz o desenhozinho da língua dele. Uma folha aí de chamex também você consegue fazer o desenho tranquilo. E lembrando também que a gente vai estar utilizando lápis de cor normal. Lembrando também uma observação muito importante, a gente vai estar trabalhando com camadas, ou seja, para pintar, a gente sempre vai utilizar aí 2 a 3 camadas. As sombras, lembrando que sombra clara você trabalha com o cinza, sombra escura você trabalha com o preto. Dependendo da cor que você vai utilizar, você vai usar muito também o marrom para estar fazendo sombras, beleza? Então vamos lá, neste caso aqui a gente vai estar fazendo também a sombra com marrom. Na hora de pintar a gente vai estar falando certinho. Aqui vamos fazer o detalhezinho do rabo. A gente vai conseguir fazer o rabo dele ali bem tranquilo. Como todo Pokémon, a parte mais difícil sempre vai ser o olho, porque eu gosto de tentar reproduzir a referência idêntica com a referência que a gente vai estar desenhando, né? A pintura não vai ser 100% a referência, porque o desenho é digital e eu não tenho todos os lápis de cor, então dificilmente você vai conseguir chegar no tom da referência, mas dependendo do lápis de cor, no meu caso aqui os lápis de cor que eu consigo utilizar, eu ainda acho que no lápis de cor a pintura fica mais viva, fica mais bonita. Aqui a gente vai fazendo aqui o detalhezinho da boca dele, né? Lembrando que a gente sempre tem que trabalhar com o esboço, fazer com o esboço, tá, galera? E o marrom dele lá e aquele detalhe de olho dele amarelo, a gente vai fazer com lápis de cor. Não vamos fazer com lápis. Aqui a gente vai fazer o olho dele só com lápis, né? Aquele detalhe amarelo, que é como se fosse uma olheira dele, a gente vai estar fazendo com lápis de cor. Aqui estamos praticamente os traços do desenho finalizado. Vamos estar passando em uma caneta 0.8 que eu utilizo. A caneta 0.8 ela é boa pelo seguinte motivo. Você, quando passar a borracha, o detalhe do contorno não vai sumir fácil e não vai precisar usar uma segunda demão na hora do desenho. Você pode usar uma caneta escolar, tranquilo, e pode usar também uma caneta 0.4. Só que uma caneta 0.4 ou uma caneta escolar, você, quando passar a borracha, você vai ter que passar a segunda mão depois para deixar o contorno mais vivo, mais bonito. Neste caso aqui a gente não usa porque a ponta da caneta, como eu falei, ela é uma ponta um pouco grossa, então não precisa. Eu mesmo prefiro a 0.4, só que neste caso aqui, para estar gravando o vídeo, para estar mostrando para vocês, para não ficar muito longo, vou estar fazendo desse jeito aí, apenas com uma mão. Ali terminamos tudo, vamos para a parte do rosto. Muita gente começa fazendo Pokémon pelo rosto, não gosto. Eu começo pelo menos a cabeça dele, e depois a gente faz, né, o olho, o nariz, a boca, os dentes, o que a gente tem que fazer. Aqui o olho. Uma coisa também importante, galera, se você for fazer aí um desenho que os detalhes são bem pequenos, igual no olho ali que a gente fez, é bom você fazer com a caneta com a ponta bem mais fina. Aqui a gente vai estar utilizando a borracha da Faber-Castell Super Soft, uma borracha bem macia. Ela é uma borracha aí praticamente profissional, né? Para quem gosta mesmo de desenhar, já desenha há muito tempo. Então eu prefiro utilizar essa borracha. Aqui agora a gente vai estar trabalhando com as sombras. Ali na boca dele, aonde estavam as pontinhas, a gente poderia estar usando preto, mas eu vou estar utilizando um cinza. Esse cinza aí é um cinza da Faber-Castell profissional, e inclusive eu estou utilizando ele para poder estar acabando ele logo. Aqui a gente vai estar passando um preto por cima dele. Ali o ideal era para ter passado o preto primeiro, né? Mas ali não tem problema, como é um detalhe bem pequeno, não vai fazer muita diferença. Aqui a gente vai estar misturando o vermelho lá com cinza para dar um acabamento da
da sombra. Ali a gente vai passando já 2 demãos, vocês viram, passei a primeira indo e a segunda já voltando para a sombra pegar melhor. Aqui a gente vai estar fazendo a sombra dele com vermelho mesmo, não vamos estar fazendo a sombra com rosa, preferi fazer com esse vermelho. Vamos utilizar aqui bem poucas cores, tá galera? Aqui a gente vai utilizar agora o canela para fazer a sombra ali da orelhinha dele. A gente vai utilizar aqui marrom, canela, verde clarinho para fazer os detalhes. Aqui a gente já está fazendo, ó, o detalhezinho do olho dele que eu falei para vocês, ó. E no meio a gente vai fazer com amarelo. Aqui eu vou fazer com canela. Aqui a ponta do meu lápis, ela tá um pouquinho acabada. O ideal era fazer aquele detalhezinho com a ponta dele mais fina possível, para você estar pintando ali, para não ficar aquela marquinha ali depois. Mas aí não tem problema, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Aqui a gente está fazendo o detalhe do olho dele com amarelinho. Aqui novamente o canela ele mistura muito bem com o amarelo, só que para você ter um acabamento melhor de uma sombra do canela com amarelo, como eu falei, é bom você fazer a sombra com a ponta bem fina, para dar um acabamento aí bem bonito. Aqui a gente já está pintando agora o rabo dele, né? Lembrando que você sempre vai trabalhar com camadas. Se você for trabalhar com uma camada muito clara, o indicado é você fazer pelo menos 3 camadas da mesma cor. No caso, se você for trabalhar com amarelo, o indicado é você fazer 3 camadas de amarelo. Passar uma camada, depois outra e a terceira para tentar tampar os espaços em branco. Ali a gente passa novamente o canela. Aqui vamos pintar essa espécie de gorro dele também com o amarelo. Aqui a gente vai estar misturando novamente as cores, né? Neste caso aqui, a folha, ela tem alguns poros também, galera. Então, o lápis de cor da Faber-Castell, nesse caso aqui, escolar, ele não vai pegar 100% muito bem. Eu gosto muito dos lápis de cor da Supersoft, deixaria um detalhe, as cores muito mais vivas, mas essas cores aqui também não deixa a desejar. Fica bem bonito também, fica bem vivo. Aqui o narizinho dele. Aqui agora vamos estar deixando a pintura dessa olheira dele ali mais forte, né? Vamos pintar aqui também o olho. Lembrando que dentro do olho também tem um detalhe ali amarelo, a gente vai estar pintando. O rabinho dele lá atrás também, né? Tem uns detalhezinhos amarelos. Aqui a gente vai estar logo utilizando o verde, aqui a gente está usando o verde claro. Alguns lápis de cor estão à metade, então esses lápis de cor da Faber-Castell, todos eles têm nome, alguns eu sei nome de cor. Esses daqui não sei todos os nomes, mas o verde é o verde clarinho mesmo que a gente vai estar usando. Ou é o verde folha ou o verde claro normal. Ou você pode estar utilizando um verde que você acha que vai estar chegando ao tom original do desenho. Aqui vamos pintando novamente com amarelo. A pele dele vai ser a mesma coisa que a gente fez lá no Morpico. Vamos fazer com canela. Aqui a gente vai estar fazendo a sombra de baixo ali com um marrom. Este marrom aqui, se eu não me engano, é um marrom escuro. Como eu falei, ele não tem nome, você pode escolher o marrom que você achar melhor. Aqui é o marrom escuro, tem um marrom normal, né? A gente já está passando aqui o marrom bem de leve. Lembrando que a ponta dele ali tá bem fina. A gente conseguiria fazer um detalhe melhor se a ponta tivesse mais fina ainda. Nesse caso aqui a gente vai misturar a sombra, que é o marrom que a gente está fazendo, com o próprio canela. Aí embaixo eu preferi fazer a sombrinha dele com o Supersoft, que é o lápis de cor que eu falei para vocês, da Faber-Castell, né? Que é um lápis de cor aí profissional. Como ele é um cinza muito bom, mas bom mesmo, eu preferi fazer com ele. Neste caso aqui eu estou fazendo a sombra de baixo só com cinza. Você pode passar um branco por cima, eu não vou passar, vai ficar desse jeito aí. Aí aqui agora a gente vai estar fazendo a pele dele. Como eu falei, se você for trabalhar com camadas, com a mesma cor, neste caso aqui a gente vai trabalhar só com canela agora. Você pode passar 3 mãos tranquilo. Aqui a gente vai passar a primeira mão do canela. Como canela é uma cor clara, a gente pode passar 3 mãos. Eu acho que não tem cabimento você passar 4 mãos, até porque 4 mãos é muita cores. E um detalhe importante também para quem gosta de pintar, o indicado é você pintar em movimentos circulares, tá galera? Como os Pokémon aqui são bem pequenos, que eu consigo fazer, eu não acho viável chegar a pintar em movimentos circulares. Vai depender do jeito que você achar melhor. Só que os movimentos circulares você consegue deixar a pintura mais bonita. Eu prefiro pintar assim, até porque para deixar o vídeo mais bonitinho para vocês, né?
Aqui a gente já está passando já a segunda mão para tentar tampar lá os espaços já nessa segunda mão. Aqui novamente, ó, o canela. Lembrando que aqui a gente vai estar trabalhando só o canela, não vamos passar outra cor por cima. Aqui é só o canela mesmo. Aqui a gente vai estar forçando um pouquinho o canela aonde está a sombra que a gente fez com o marrom, para dar aquele acabamento como se fosse realmente uma sombra. Ali com o marrom escuro a gente vai fazer a mesma coisa, vai forçar um pouquinho. Vamos forçar um pouquinho nesse marrom escuro e já vamos colando, fazendo tipo um degradê. Vamos seguir o ritmo lá do marrom escuro para cá, já forçando um pouquinho o lápis. Não precisa forçar muito, tá, galera? Aqui a gente só está tentando forçar um pouquinho para tentar tampar os espaços em branco. E o desenho ficou desse jeito, ficou bem bonito. Gostei desse resultado final do Iamper, beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like e até a próxima, treinadores!